Olá, boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre terrorismo nutricional e padrões de beleza. Vamos conversar com nossa nutricionista. Vamos falar um pouquinho sobre como afeta, né, nossas vidas os padrões de beleza, né, como é importante a gente estar pensando no caminho do empoderamento, da autoaceitação. Né? A gente vai falar um pouquinho também de saúde, estética, vai ser um papo bem interessante. Vamos esperar aqui o pessoal. Deixa eu convidar a Bruna. Olá, pessoal. Tá me ouvindo, Jana? Tô, dá pra ouvir tranquilo. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Me chamo Bruna, sou nutricionista. A gente vai bater um papo bem interessante, bem produtivo sobre os padrões de beleza, sobre terrorismo nutricional. Vocês vão entender por que a gente fala tanto dessas palavrinhas, né? Terrorismo, o que é terrorismo nutricional. Tenho certeza que vocês vão gostar. Isso aí, Bruna trabalha com a gente no Espaço Fluir, né, que é o nosso espaço, meio de Ariane, né, que é fisioterapeuta, acupunturista. Bruna está com a gente no quadro de profissionais, né, então a gente tem um trabalho multidisciplinar que visa esse cuidado integral do ser humano, né, e a gente tem uma linha de trabalho humanizada, né, a gente trabalha com saúde, com estética, mas antes de tudo com o ser humano, né, com cuidado com o outro, né. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse olhar mais humanizado dentro desse trabalho multidisciplinar, dentro desse trabalho que é voltado, né, para mais específico para as mulheres, né, que são as pessoas que mais são afetadas com os padrões de beleza, né, e com o terrorismo nutricional. Então, Bruna pode se apresentar, falar um pouquinho do trabalho e falar do o que é o terrorismo nutricional, né? Fique à vontade. Bom, pessoal, vou repetir novamente que teve uma galerinha que chegou depois. Meu nome é Bruna, né? Como vocês já sabem, eu trabalho com a questão da nutrição também comportamental, porque como o Jana falou, a gente precisa primeiro pensar no ser humano, né? Antes de tudo, porque a gente não está lidando com uma máquina, a gente está lidando com o ser humano que tem vontades, desejos, emoções, né? Então, antes de tudo, ele é um ser humano que possui sentimentos. Então, como é que a gente pode trabalhar somente o lado estético, o lado científico, né? Se a gente não não tem esse olhar emocional, né? Então, assim, nós gostamos muito de trabalhar dessa forma, por isso que eu, Jana e Ari, né, que é a fisioterapeuta, por isso que nós nos identificamos logo, porque a gente tem essa mesma linha de raciocínio, né? Nós não somos profissionais radicais, né? Porque eu acho que a gente tem algumas situações que a gente realmente precisa ser radical, né? Mas já existem outras que não, que tem como você ir devagarzinho e você alcançar seus objetivos, né? De forma mais lenta, de forma mais pensada, né? Então eu trabalho com as meninas lá no Espaço Fluir, certo? Eu atendo também em outras clínicas e no momento eu só estou fazendo atendimento online devido a essa pandemia, certo? Então, pessoal, primeiro eu vou falar um pouquinho, né? O que é terrorismo nutricional, né? Porque muita gente ouve falar, mas não sabe o que significa. Então, terrorismo nutricional é quando você coloca a alimentação ou os nutrientes ou os alimentos acima de tudo, acima de qualquer coisa, né? Vou dar um exemplo. Existem pessoas que já chegam no consultório, né, virando para mim e falando assim: olha, Nutri, eu já quero que você passe suplementos para mim. Eu quero que você passe um remédio para emagrecer. Eu quero que você passe um whey protein. Já chega dizendo o que eu tenho que fazer. E é interessante porque se a pessoa soubesse como fazer, ela faria em casa. Mas por que será que ela me procurou? Porque ela precisa da minha ajuda. Então, será que ela sabe de tudo? Mas isso já é um alerta para mim, porque eu já fico com
já acende o pisca-alerta. E aí eu deixo a pessoa falar. Aí eu falo, mas por que você acha que você tem que tomar suplemento? Né? E a pessoa vem, mas é porque fulano tomou e com ele deu certo, porque uma amiga minha tomou e eu vi que ela perdeu não sei quantos quilos e eu quero que você passe. Olha, eu só vou fazer realmente se você passar o medicamento para mim. Né? Tem gente que chega na recepção da clínica perguntando, essa nutricionista passa medicamento para emagrecer? Passa suplemento? Porque senão eu não vou me consultar com ela. Quer dizer, olhe como a pessoa já chega, né? Eu já passei por isso, né? Então, olhe como é a impressão que as pessoas têm, a má impressão que as pessoas têm do nutricionista, que primeiro passa suplemento, né? E depois a gente vai pensar no alimento. E eu não concordo, eu particularmente não concordo com essa maneira de agir. Eu acho que você tem sim como tratar doenças, tratar patologias, se cuidar, primeiro com a alimentação. Se, obviamente, a alimentação não for o suficiente, a gente usa o suplemento, porque suplemento é para suplementar, né? Não é para ser a fonte principal da sua vida, né? Então, obviamente que as pessoas chegam já com essa crença de que precisa tomar um medicamento, precisa tomar um suplemento para emagrecer, e isso não é saudável, porque isso já vai me dando indícios de que essa pessoa tem uma probabilidade maior de ter um transtorno alimentar, porque eu percebo que ela quer ter o controle. Então, eu percebo que ela já estudou muito, já pesquisou muito, já sabe o que é bom, o que não é, né, na mente dela, já fez muitas dietas. E aí, geralmente, quando eu vou conversando com a pessoa vai se abrindo e vai dizendo, olha, eu já fiz dieta do ovo, eu comia só ovo o dia inteiro, todos os dias, eu já fiz a dieta da sopa, eu já fiz a dieta de só comer fruta, e aí você vai conhecendo o paciente e você vai vendo que ele já tem todo um histórico. E aí no final você pergunta, e aí, deu certo? Deu, Nutri. Na hora eu perdi 10 quilos, 15, mas por que não continuou dando certo? Porque eu não consegui sustentar, porque era muito difícil, eu chorava todos os dias. Quando eu parei de fazer, eu saí comendo tudo que eu vi pela frente. Então percebam que as pessoas acham que sabem o que fazem, mas na verdade não sabem, porque elas não pensam, né, na questão da durabilidade daquela dieta, né? Que eu não gosto de usar esse termo, porque dieta lembra uma coisa muito restrita, lembra uma coisa muito fechada, né? Eu gosto sempre de falar plano alimentar, né? O seu cardápio, o seu plano alimentar. Você está fazendo, seguindo um plano alimentar porque você tem algum objetivo. Então, as pessoas sempre não dão continuidade a esses procedimentos. Por quê? Porque não é algo saudável, não foi algo pensado para você. Não está pensando nas suas particularidades, não está pensando na sua saúde, não está pensando no seu histórico de doença, não está pensando nos seus horários, na sua rotina, no que você gosta, no que você não gosta de comer. Então, muitas vezes as pessoas pegam aquilo ali, né, uma dieta de Google, o que alguém fez e deu certo, leva para a sua vida e fazem, mas não é algo que dá continuidade depois. Porque a pessoa não aguenta sustento. Como é que a pessoa vai aguentar viver comendo só ovo todos os dias? Impossível, né? Então, chega um momento que a pessoa ou vai desistir, empurrar, né? Chutar o pau da barraca, né? E fazer tudo aleatoriamente adoidado, ou a pessoa vai realmente sentar e dizer assim, olha, eu já percebi que eu não vou ter a capacidade de seguir sozinha, eu vou procurar um profissional. Só que existe uma diferença de você querer cuidar da sua saúde e você levar isso ao extremo. Exemplo, você é uma pessoa que está querendo perder peso. Porém, você se conhece, você sabe que existem alguns alimentos que para você vai ser muito mais difícil de você se controlar, você se abdicar. Então, Nutri, você faz o quê? Olha, vira para a pessoa e fala, não coma nunca mais. Você, a partir de hoje, para você alcançar seu objetivo, você não pode mais comer? Não, meu modo de trabalhar não é assim. Porque eu sei que a pessoa não vai seguir. A pessoa não vai, ele vai simplesmente mentir para você, né? Você perguntar, e aí, fez tudo certinho? Fiz, Nutri. Mentira, tá ali comendo um pote de sorvete de açaí cheio de leite condensado. Mas ele não vai dizer, porque ele não sentiu confiança em você. Né? Então, o profissional ele precisa deixar, sim, o paciente bem livre. Ele precisa falar a verdade. Quando não consumir algo que não foi passado, não tem problema. Eu sempre explico aos pacientes, o problema não é você sair do plano alimentar. O problema é você sair e não voltar mais. Achar que porque consumiu algum alimento, tem que jogar tudo para cima e acabou. Né? Então, as pessoas geralmente fazem isso. Ou elas são muito assim, ou faz tudo certo, ou faz tudo errado.
né? E o problema da gente é justamente o equilíbrio que a gente não consegue ter. Seja isso em alimentação ou em outras áreas da nossa vida, que a gente sabe que é importante para tudo. Né? Você tem que ter equilíbrio emocional para lidar no seu trabalho, você tem que ter equilíbrio em várias áreas da sua vida. E na alimentação não deveria ser diferente. Então, as pessoas começam a pensar o seguinte: poxa, estava seguindo tudo direitinho, mas estou com vontade de comer um chocolate. Como chocolate. E aí depois fala assim: ai, mas acho que, poxa, eu já joguei tudo pro ar, então o dia de hoje já tá perdido. Vai lá, come mais outro chocolate. E aí vai. Isso vira uma bola de neve. E não tem problema você comer o que você gosta. Né? Não tem problema, isso não vai impedir o seu emagrecimento de forma absurda. O que vai fazer impedir o seu emagrecimento é a sequência desses atos de forma exagerada e constante. Né? Então as pessoas não entendem isso. E como eu sempre falo, né, que eu tenho um grupo de emagrecimento, e eu sempre falo, apesar de que o nome é grupo de emagrecimento, mas o foco não é emagrecimento, o foco é mudança de vida, né, mudança de saúde, bem-estar, justamente porque eu não quero que elas, apesar de ter esse nome, foquem na perda de peso, porque as pessoas geralmente focam nisso, né? Eu tenho que perder peso, eu tenho que perder peso. E aí vai para a balança, se pesa. Aí, por exemplo, faz 2 semanas de mudança de vida, atividade física, e vê que o peso não saiu do lugar. E aí a pessoa pega aquilo para si e se trava. Ai, meu Deus, eu tô fazendo tudo certo, não perdi peso, não é possível, eu não perdi 1 grama. E aí acha que não tá resolvendo, que não tá adiantando. E eu sempre explico às minhas meninas, peso de balança não é tudo, certo? O que a gente tem que verificar é a perda de gordura. Não é o peso, porque o nosso corpo ele é composto por várias coisas. Nosso corpo é composto por ossos, por músculo, por água. Então, por que você acha que o seu corpo é todo de gordura quando você pisa numa balança? Você está vendo só a gordura do seu corpo? Não. Então, como é que você vai separar o que é gordura ali, o que é músculo, o que é osso? Você não tem como saber. Então, como é que a gente faz isso? Indo para uma consulta com um nutricionista. Porque o nutricionista ele tem os equipamentos que vai verificar a porcentagem de gordura, ele vai verificar a porcentagem de massa magra, ele vai calcular, né, se você está ganhando, se você está perdendo, quais são os alimentos que vai ajudar no seu metabolismo, quais são os alimentos que vai ajudar a aumentar essa queima, né, de gordura. Então, por que eu não foco na balança? Porque as meninas ficam loucas com isso. Meu Deus, eu tô me pesando. Eu falo, olha, para fazer parte do grupo de emagrecimento, você só vai se pesar quando eu falar. Por que, Bruna? Mas por que isso, Bruna? Porque eu sei que se as pessoas ficarem com essa constância, né, de se pesar, vai criar toda uma preocupação, um excesso de preocupação, vai travar você, você vai querer desistir, você vai achar que não está resolvendo, apesar de que as pessoas estão comentando, olha, você está mais magra, olha, seu rosto está mais fino, mas você não acredita, porque na balança não está dizendo. Então você fica achando, não, que nada, a balança está com o mesmo valor, como é que eu estou perdendo peso? Né? Então eu falo sempre às meninas, a diferença de perder peso para perder gordura é totalmente diferente, né? Peso, a gente pode estar perdendo água naquele peso. E perder gordura, você está perdendo gordura. Então, as pessoas focam nisso e não saem dali. Então, apesar do o grupo de emagrecimento sempre falar sobre autoestima, porque eu falo muito de autoestima, e eu falo de autoestima de uma forma de que você não precisa ser uma Gisele Bündchen, vou dar o primeiro nome que veio na minha mente, né? Para você ter uma autoestima. Apesar de que as pessoas acham que só vão ser felizes se chegar a esse tipo de padrão de beleza, né? Então eu sempre falo, o seu padrão de beleza é você mesma. Você tem que dizer para você mesma o que você era, como você queria ser e se basear nisso aí. E não se basear em algo impossível, algo longe, que você não sabe como foi que a pessoa chegou até ali, você não sabe quais foram os procedimentos estéticos que aquela pessoa passou, você não sabe quais foram os medicamentos, quais foram as lutas, se ela é feliz daquele jeito ou não. Desculpa. Então, as pessoas sempre querem se basear em alguém. Por exemplo, eu quero ficar com o corpo igual de fulano de tal. Eu quero emagrecer e ficar igual a não sei quem. Igual a minha amiga. Igual a fulano do Instagram. Igual a fulano que é blogueiro. E nunca igual a mim, né? Como eu me sinto bem. Como eu... Porque às vezes no nosso IMC que a gente faz, que é para calcular o índice de massa corporal, às vezes nesse IMC...
Tá dizendo lá que você tem que perder 20 quilos para você ficar de acordo com a sua altura. Porém, existem pessoas que com 10 quilos já tá tudo bem, né? Já não tá mais sentindo nada que estava sentindo antes, nenhum problema de saúde, tá se amando, tá gostando do seu corpo daquele jeito. Então, eu vou influenciar a pessoa a perder mais 10 só porque, cientificamente, de acordo com a altura, ela tem que perder menos. Então, eu penso dessa forma. Se você está se sentindo bem, se ainda assim não era o peso que você queria, mas você já está feliz com aquilo, né? Então, por que não, né? Então, a gente não tem uma regra a seguir. Você tem que fazer o que você se sente bem. Isso não quer dizer que você não tem que cuidar de você, né? Porque existe uma diferença muito grande, que as pessoas acham que se aceitar é não se cuidar. E não é isso, né? Na verdade, você se aceitar é no sentido de você não deixar de viver por causa disso, você não se sentir inferior a ninguém por causa disso, você não deixar de sair, de ir para um evento porque não tem roupa, porque não, as pessoas vão comentar que você está inferior, porque você engordou, algo do Não tipo, se ou você comparar com as emagreceu. pessoas, né? E isso não acontece só com pessoas que estão acima do peso, acontece com pessoas também que estão magras, que se sentem muito magras. Então, é muito difícil também para quem é muito magro e quer ganhar peso, essa aceitação. Existem muitas pessoas que passam por isso e é magro, para vocês verem que não precisa a pessoa ser acima do peso para passar por essas situações. Então tem gente que deixa de sair, deixa de viver, se autodeprecia, né? Então, e aí vários fatores vai acontecendo um atrás do outro, como se fosse uma bola de neve. Então o problema todo é isso. Não é você não querer se cuidar, você fazer academia, não tem problema nenhum. É super saudável, sim. Mas também é saudável você cuidar da sua mente. Porque do que adianta, né? Eu conheço pessoas, porque eu trabalho com isso, eu conheço pessoas que têm os corpos maravilhosos que todas as pessoas queriam ter, né? Porque a sociedade já colocou isso na nossa mente de que o corpo melhor é aquele todo musculoso, todo dividido, todo trabalhado, barriga chapada. Então, eu conheço pessoas que têm esse padrão e ainda assim se acham feios. E ainda assim se acham a pior pessoa do mundo. Não são satisfeitos e você vira assim, como assim? Né? Não era o que você queria. Mas para vocês verem que a autoestima vai além do físico, né? A autoestima está aqui dentro, a autoestima está aqui. A autoestima é como você se sente com você mesma e com relação às pessoas, né? Então, Bruna, se você... Oi. eu queria que você trouxesse alguns exemplos do que é o terrorismo nutricional, né? Onde é que está? Né? Por exemplo, eu vi uma postagem esses dias no Instagram, onde tinha uma pessoa como se estivesse tirando a capa, e essa capa é o corpo gordo. E por Sim, baixo seria o corpo magro. Aí, tirando a capa, como se estivesse assim, tire o que é feio em você, sim. né? Eu E já vi essa deixe o imagem. bonito. Então, eu achei muito forte, muito pesado, Sim, né? É uma forma também de causar esse terrorismo, toda essa angústia, né, de insatisfação com o próprio corpo, né? Então, sim. você já falou aí, mas exemplifica pra gente quais são, né, os terrorismos nutricionais que existem, né? Que Uhum. acontecem no dia a dia. Então, existem vários tipos, né, de terrorismo, de ações que a gente fala no dia a dia e que a gente não para pensar que isso é um terrorismo, porque nunca ninguém parou para falar, ou por falta de conhecimento, ou porque realmente é preconceito. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, a pessoa era gordinha e emagreceu. Nossa, como você tá mais linda, magra, né? Nossa, como você, você é tão linda, se você emagrecer, se você ficar tão mais bonita, Tem um rosto né? bonito, Tem já vi um muito isso. rosto bonito, você tem um rosto bonito, por que você não emagrece? Sim, Isso são sim. frases que machucam a pessoa, né? E quem não passa por isso jamais vai saber. Porque às vezes a pessoa tá te elogiando, mas aquilo te faz mal. Mesmo dizendo que você tá mais bonita, aquilo te faz mal porque parece que você só é bonita porque você emagreceu. Então, isso é toda uma questão que, inclusive, aconteceu recentemente com a cantora Adele, né? Que ela perdeu peso e as pessoas começaram a falar: nossa, como ela ficou linda, magra. Nossa, como... E, particularmente, eu achava ela mais bonita, gordinha. Bonita, de questão de beleza. Para mim, não tem diferença. Para mim, você é bonita, você é bonito. E que bonito também é uma coisa bem relativa, que isso aí não é algo que a gente discute, né? Então,
Mas o que se discute é você ligar o corpo à beleza, né? Então, Sim. por que você só é bonito se você emagrecer? Você só vai ter sucesso na sua vida se você for uma pessoa magra? Você só vai conseguir seus objetivos se você for sarada? Isso não tem nada a ver, né? Agora, se você quer mudar por você mesma, porque você se sente melhor assim, de livre e espontânea vontade, isso é que importa, né? Agora, não emagrecer por causa de fulano, porque aconteceu isso, porque muitas vezes a gente sempre tem um objetivo, né? Eu quero perder peso porque, um exemplo, eu quero entrar no vestido da formatura. Eu quero Bem perder comum. peso, quero Pra perder vestir o peso vestido de porque casamento. isso, porque eu vou vestir de casamento, ou porque eu vou ser madrinha, ou Sim. porque o meu relacionamento acabou e eu era casada e aí eu preciso me sentir melhor, autoestima, nanã. Só que eu sempre falo para os meus pacientes que você tem que fazer isso por você. Porque quando você joga aquilo em cima de algo, aquele algo, uma hora, pode desabar e vai desabar junto com sua força de vontade. Porque, por exemplo, como é que eu vou focar só até o dia do casamento? Então, depois do dia do casamento, acabou, não importa, sabe? Então, por acaso, porque o meu relacionamento não deu certo, então eu quero mostrar para a pessoa que eu tô bem. E aí a pessoa vai e quer perder peso. Só que vai ter um momento que ela não vai aguentar sustentar aquilo, né? Vai ter um Sim. momento que pode desabar. E desabando, feio, né? E pode desabar no sentido de perdi peso, beleza, mas não tô aguentando mais isso porque não é a minha vida. Eu tô fazendo isso só por causa de fulano. Tô fazendo isso só para mostrar, né? Não é o que eu quero, não era que eu mesma queria. Eu queria para mostrar aos outros. Então, existe uma diferença de você querer mudar de vida, né? Por causa de você ou por causa de algo ou alguém. Obviamente que Exato. a gente tem que ter motivação em tudo na nossa vida. A gente tem que ter objetivo, sim. Agora, não depositar isso, né, em alguém, sabe? Porque se você, eu vou emagrecer porque eu estou namorando com uma pessoa e eu me sinto inferior à pessoa. E aí, se esse relacionamento por acaso não der certo, aí você vai voltar a engordar? Porque você só queria emagrecer para conquistar aquela pessoa? Então, observe como a gente não pode depositar nossa felicidade, nossos objetivos em cima de algo que não é concreto. A sua força de vontade tem que vir por conta de você mesma, porque você quer, né? Por quê, Bruna? Porque é muito fácil chegar, atender uma pessoa e dizer, eu quero perder peso, quero, tá bom. Só que durante o tempo eu vou ver que aquela pessoa não vai conseguir dar continuidade, porque a força de vontade dela não estava vindo dela, estava vindo Isso, de outras é. coisas. Isso tem muito a ver, Bruna, com a motivação, né? Quando a gente trabalha motivação na psicologia, a gente trabalha com duas visões. A gente trabalha com a compreensão da motivação intrínseca e a motivação, que é a interna e a externa, né? Sim. Então, precisa existir um equilíbrio aí, porque as motivações externas, elas interferem em nossas vidas, né? Tem a ver com a questão cultural, social, né? Uhum. Então, mas quando a motivação, que é o motivo que te leva a uma ação, é apenas baseado nesses fatores externos, ou seja, no outro, né? Como você falou aí, em agradar o outro, em parecer com o outro, ele não se sustenta de fato. Né? É por isso que é comum as pessoas, por exemplo, entrarem na academia e irem só alguns dias e depois desistir. Né? Então, Isso. a forma que a gente trabalha, a forma que a gente trabalha essa compreensão é entender quais são esses motivos internos, né? O que é que te Uhum. move internamente de estar tomando uma decisão, de estar querendo algo, né? Uhum. E isso me faz pensar muito quando a gente fala de saúde e estética, né? Porque a Uhum. gente falar de autoaceitação, você se aceitar como é, né? Você passar por todo esse processo, não quer dizer que você não pode, por exemplo, tem pessoas que fazem cirurgia plástica, né? Não tem Uhum. problema, não tem problema nenhum. Exatamente. Portanto, que seja algo movido internamente, né? Um Exatamente. desejo seu e não algo focado no externo, no outro. Né? Sim. E falando nisso, né, nessas consequências em todo esse processo, você pode falar um pouquinho das consequências disso na vida da pessoa, né? As consequências do terrorismo nutricional, as Sim. consequências do julgamento. Aqui tiveram algumas pessoas que falaram, Jussara,
Aninha, né? Falaram sobre as pessoas não quererem mudar por conta dela, sim pelo outro. O Uhum, julgamento pela aparência, né? Ou você tá gorda demais ou tá magra demais, você nunca está dentro desse padrão, né? E se a gente for uhum, observar, esses padrões que são impostos são padrões fora da realidade, né? sim, Se a gente for olhar as mulheres, as pessoas do nosso cotidiano não são as pessoas que estão dentro desse padrão, né? uhum, Então, com tudo isso, né, com toda essa relação, essa interferência, esse terrorismo, né, essa indução a você sempre estar se julgando, sempre estar buscando ser diferente, né, se baseando um no outro, como é que a gente pode falar aí das consequências disso na vida das pessoas? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu atendo bastante crianças, né? E eu amo atender crianças. E para vocês terem noção que isso afeta as crianças, inclusive meu TCC foi relacionado a isso, a transtornos alimentares com relação a adolescentes. Então, para vocês terem noção quanto isso vem sempre à tona, né? Principalmente pelo fato de eu ser nutricionista, então eu tenho muito cuidado com isso, porque eu acho que tem uma linha muito tênue em você ser saudável e você ter um transtorno, uma compulsão alimentar. Você tem que ter muito cuidado, porque para isso aqui, transformar nisso aqui, é um fio muito fininho. E, inclusive, eu levo isso para minha vida, né? Porque os nutricionistas passam por isso, né? Os nutricionistas, eles têm uma cobrança das pessoas. Sim, Existem pessoas que só procuram nutricionista baseado no corpo do nutricionista, né? Então, se aquele nutricionista é sarado, então aquele é bom. Aquele, pelo visto, ele é bom. E já se for uma mais cheinha, não. Já vi que essa nutricionista não sabe nada, não sabe, não mudou o corpo dela, vai mudar o meu. É assim que as pessoas falam. Isso é um terrorismo. Desculpa, gente. Isso é um terrorismo, isso é sim preconceito, né? Porque o que você sabe não tem relação com o seu corpo, porque às vezes você não está sabendo o que realmente se passa na vida daquele nutricionista. Você não sabe se ele tem algum problema metabólico, você não sabe se ele tem algum problema emocional que ele está tratando. Você não tem como medir, né, um profissional, o nível do profissional pelo seu corpo, né? Obviamente que as pessoas automaticamente fazem uma relação. Automaticamente as pessoas viram para um dentista e olham para o dente dele. Automaticamente as pessoas veem uma cabeleireira e olham o cabelo da cabeleireira para depois ver se aquela profissional é boa. Mas isso é algo que a gente não pode levar como algo concreto, porque as pessoas não são o corpo físico, as pessoas são a mente, em primeiro lugar, né? Então, será que aquela pessoa fez faculdade, aquela pessoa já trabalha naquela área, será que aquela pessoa realmente não sabe, né? Então, as pessoas às vezes têm um preconceito de te olhar toda, né, de cima a baixo, e isso não é algo correto, a gente precisa quebrar isso. Que as pessoas não é somente o físico, principalmente em relação à área da saúde, que as pessoas relacionam muito. Então, por isso que eu comentei. Então, por exemplo, pode e falar, uma Nana. coisa não tem a ver com a outra, né? O você ser gordo não tem a ver com saúde, porque existem pessoas magras que não têm uma saúde, Exatamente. né? Uma boa saúde. Então, é além, o corpo tá além. A gente não pode julgar a saúde através do corpo. Né? Existe uma linha aí que a gente precisa ter um cuidado, né? Em estar fazendo esse julgamento, em estar percebendo o outro, julgando o outro pelo seu corpo e a sua saúde. Há uma diferença, né? A saúde, ela está Sim, além do corpo físico. Então, é esse o cuidado, né, que a gente exatamente. tem. E principalmente por conta dos transtornos alimentares, né? Que tem a bulimia, a Isso. vigorexia, né? Tem a anorexia. Então, são fatores, são transtornos que são causados por conta desses padrões, né, impostos, são causados por conta desse terrorismo nutricional, esse terrorismo de o corpo ideal, o corpo perfeito. E é algo que a gente precisa estar falando mais nos grupos os grupos de esporte, de exercício, nas academias, né, que são Uhum. ambientes que, de certa forma, fortalecem, né, essa Isso. visão, né, fortalece esses padrões. Então, a gente, beleza, se você quiser alcançar um corpo, alcance, mas como você está fazendo isso?
né? Você está se Exatamente. machucando, você está passando por cima de seus limites, né? Como é que está Exatamente. sendo essa dor? Tem aquelas frases de no pai, no gain, como é sem força. No pai, no gai. É, No pai, no e, gai. e- exato. Então, Sem, assim, sem, sem luta, né? Sem luta, sem ganho, eu acho que significa mais ou menos isso. Na verdade, eu nunca me exatamente. foco nessas modinhas, É, não em forma de preconceito, mas porque eu acho que isso não é tudo, sabe? Eu acho que isso aqui é muito mais importante, então eu nem fortalece foco o muito nessas. terrorismo, né? Fortalece o Exatamente, eu terrorismo nem. nutricional. Acabo que eu nem foco nesses termos, né? Porque, por exemplo, como eu estava falando da criança, desculpa te interromper, Jana, porque Não senão eu pode vou falar. esquecer e eu acho isso muito importante. Pode falar. Atendi uma criança, né? Inclusive, até já compartilhei isso com você. Eu atendi uma criança que sempre quando eu vou atender alguém que eu percebo que tem uma obsessão por perca de peso, ou uma pessoa que está muito focada em alimentação, eu gosto de entrar mais um pouquinho. Então, eu acabo dando uma de psicóloga sem dever, mas porque eu preciso entender o que é que está acontecendo, o que é que faz a pessoa se sentir assim. E aí, quando eu estava conversando com esse paciente, que é uma criança de 9 anos, ele estava acompanhado com a avó, né? E eu perguntei as áreas da vida dele. Eu perguntei como é que tá a área da sua família, como é que tá a autoestima. Ele, o que é autoestima? Eu fui expliquei. Como é que tá os seus amigos, todas as áreas da vida dele. Eu perguntei o número que ele daria, né? Para todas essas áreas da vida dele. E aí ele deu notas que são boas, mas poderiam estar melhores, né? Por exemplo, ele deu 7, ele deu 8, uma nota boa. Mas por que não tá 10, né? Então eu falei, o que aconteceu? O que é que tem, né? Que você não pode dar 10 para essas áreas, já que você acha que tá tudo bem. E aí ele foi e me falou que ele não se sente bem com ele mesmo. E falou que ele não se sente bem também na escola e não se sente bem também no meio dos amigos. E eu falei, por quê? Ele disse, porque meus amigos fazem bullying comigo, só que ele não falou bullying, né? Ele falou, fazem Sim. piadas comigo, me chamam de gordo, né? E ficam fazendo zoação. E eu falei, na família, por que você não colocou 10? E ele virou e falou, porque... E não conseguiu falar mais. Ele travou e ele começou a chorar. E aí eu fiquei assim, sem entender, porque eu falei, poxa, eu não queria ter machucado você. Foi o quê? Me fala, o que foi que... O que é que tá te incomodando? E aí ele não conseguia falar. Aí eu virei pra avó, que foi, vó, o que houve? Porque quando chegou na hora da família, ele travou. E aí ela falou que o pai dele, né, por ele ser gordinho, por ele ser uma criança acima do peso, o pai dele vira pra ele toda vez que ele come algo que não é saudável, uma empada, uma coxinha, um brigadeiro, vira pra ele e fala: Você não sabe que você é gordo, você não pode comer essas coisas, você vai engordar tanto que você não vai conseguir nenhuma namorada. Quando você quiser conquistar alguma menina, ninguém vai querer você porque você vai ficar feio, você não pode comer essas coisas. E aí fica comendo na frente do menino. E aí o menino começou a chorar quando a avó foi contando e Pesado, chorava, pesado. chorava, chorava. E eu falei assim: Meu Deus, que coisa pesada para se falar para uma criança, né? Porque Sim, eu sinto a dor mesmo do paciente, porque eu sei o que é trabalhar com alimento e emoção, porque eu sei que a alimentação está diretamente ligada com a emoção. sim. Então, é algo E, que a pessoa não tem controle. sim. E para Pode levar falar, para Jana. uma baixa autoestima, né, transtornos de ansiedade, depressão, né, é um Isso, gatilho para isso. E na infância é exatamente. onde a gente desenvolve todos, né, onde é a base para nossa vida. É a base para como a gente vai se ver Isso, no futuro. Então, quando a gente exatamente. vê adolescentes, né, que estão com transtornos, adolescentes que não estão sabendo lidar com suas emoções, né? Sim, Pode ter uma relação direta também com como é julgado pela sua aparência, pela sua forma de sim, ser, pelo seu cabelo, pela sua sexualidade, né? Então, assim, exatamente. existe todo o julgamento e a família tem um papel fundamental. Né? E quando você Isso, falou aqui essa forma, né, que você trabalha, que você conduziu, aí que a gente pode fortalecer aqui a importância do nosso trabalho em conjunto, né? exatamente. Porque você faz esse trabalho inicial e aí a gente trabalhando junto, em conjunto, a gente pode alcançar objetivos melhores quando a gente trabalha o emocional e a família, né? Porque enquanto Sim, psicóloga a gente vai trabalhar aí com a família, a gente vai trabalhar com esse contexto familiar, com essa forma que essa criança é tratada, porque a criança ela é o sintoma da família, né? E você vai trabalhar com as mudanças de hábitos, né? Então, exatamente. que tem a ver também com essa forma, com esse olhar,
Esse contextualizado, né? E sobre aqui, a Oninha falou sobre a situação do bullying, né? Que é muito Sim. forte, né? Principalmente com corpo gordo ou com corpo magro, né? Para Existe um... você ter noção, Jana, que esse mesmo paciente passou meses, né? E a mãe dele tinha me procurado a avó também por conta do colesterol dele que estava elevado. Então, a princípio, foi isso. E aí, passou os meses, a gente fez todo o tratamento, é, fez atividade física, mudou os seus hábitos alimentares e etc. E aí ele repetiu os exames. Quando repetiu os exames, que eu fui ler, o colesterol dele estava 2 vezes mais alto do que o valor inicial. E eu sem entender por quê. A mãe passou para mim que estava tudo certo, que estava fazendo tudo direitinho, que ele deu alguns deslizes, mas voltou e tal. Só que aí eles não me contaram tudo. E eu fiquei pensando aqui, meu Deus, mas o que será que teve, né? Deixei. Eu falei assim, eu acho que elas vão, em algum momento elas vão falar o que foi que teve, porque algum motivo teve. O colesterol não ia se elevar se ele estivesse fazendo tudo correto, né? E ele estava fazendo até essa questão de futebol e tudo, então ele não fazia, então já é um fator que justificava muito bem a diminuição desse colesterol. E aí eu falei, vó, teve alguma coisa, alguma mudança de alimentação? Foi o que que teve que esse colesterol deu tão elevado? Aí ela foi e sentiu pressionada e acabou falando que um dia antes dele fazer o exame, ele comeu uma caixa de chocolate escondido. Esperou todo mundo dormir da casa. E o avô tinha comprado uma caixa de chocolate e tinha escondido justamente por causa dele. E ele comeu uma caixa de chocolate. Tanto que ele teve dor de barriga no outro dia. E ele foi fazer os exames depois que comeu essa caixa de chocolate. Então, obviamente, que os exames iam dar totalmente alterado, né? Então, para você ter noção do quanto que a gente não ter cuidado com a alimentação, seja criança, adolescente, adulto, como isso pode mexer no seu psicológico. Quer dizer, ele passou meses fazendo tudo certinho. E um dia antes, provavelmente por ansiedade, preocupação, medo, né? De, se tiver dado errado, minha mãe vai brigar comigo, ou meu pai vai brigar comigo, ou vai dizer que não adiantou nada. E ele começou a chorar quando eu falei com a avó que o colesterol dele tinha aumentado, porque ele pegou o celular da avó e começou a ler a conversa e começou a chorar. E eu nem sabia que ele tinha pegado o celular da avó e estava conversando com a avó, explicando a ela que o colesterol dele é elevado. Por quê? Porque ele estava achando que ele tinha engordado. Como ele não entendia muito bem, ele achou que ele tinha engordado. E eu fui explicar para ele que não, porque ele realmente tinha perdido medidas. Só que, em compensação, o colesterol dele elevou. Olha como para você ver como isso não tem a ver. Sim, então, Ele perdeu gordura, certo? Mas ele estava com colesterol elevado. Então, para vocês terem noção de que corpo magro não tem a ver com exames laboratoriais, né? e esse comportamento dele pode ser um comportamento que a gente pode considerar ele de uma crise, né, de compulsão Sim, alimentar. sim, Então, se ele sim. teve essa vez, ele pode ter tido outras vezes. E aí Exatamente. eu vou para o vice-versa. Você fala da alimentação, né, influenciar nas emoções, assim como o contexto familiar, né, as relações influenciam também na alimentação. Né? Então a gente tem Exatamente. aí dois pesos, a gente tem, né, dois fatores aí que são fortes, né? Um influencia o outro. É a relação do corpo, né, e da mente e das relações. Sim. E eu sempre falo isso, né? E aí ele me dizia assim, Bruna, que ele me adicionava e falava, Bruna, vou pro aniversário, né? Antes da pandemia, eu vou pro aniversário. O que é que eu posso estar comendo lá? E aí eu fazia todo um jogo com ele, olha, você pode estar comendo isso, mas antes disso você vai fazer sua refeição normalmente, antes de você ir para o aniversário. E aí você vai escolher alguma coisa que você gosta muito, mas assim, controla. Então, tudo isso você tem que ter jeito para falar, porque senão ele pensa que nunca mais vai poder comer brigadeiro, nunca mais vai poder comer bolo. E aí chega no Sim. aniversário, vai comer o aniversário inteiro, né? E depois vai se sentir culpado, porque sempre vem esse sentimento de culpa depois, né? Então, eu sempre falo para todos os meus pacientes que alimento nenhum é algo ruim, seja ele fast food, seja ele gorduroso, açúcar. Por que eu não falo isso? Porque às vezes, Jana, você tem um alimento que te lembra a infância, você tem um alimento específico que você lembra da sua avó que já faleceu. Às vezes você tem algum alimento que você relaciona a uma casa que você morava, brincava com seus primos, seus irmãos. Então, quem sou eu para virar para você e dizer, Jana, achocolatado com leite, você vai ter que parar de consumir hoje porque ele é uma porcaria.
Então, eu nunca uso esse termo porcaria para nenhum alimento. Hum. Sempre quando eu falo por impulso, eu sempre corrijo. Besteira, porcaria. Sempre corrijo. Porque alimento não é porcaria. A partir do momento que ele te faz bem, nem que seja prazer mental, bem-estar, ele não é porcaria. Porque alimento não é só nutriente. Alimento também é bem-estar, é prazer, é confraternização. Como eu até falei na outra live com a Ari, todos os nossos momentos, agora a gente não está vivenciando isso, mas tudo que a gente faz, a gente envolve comida. A gente vai fazer uma reunião a três, tem um chazinho, um cafezinho, um biscoitinho. A gente vai para um chá de bebê, tem. A gente vai até para um velório, tem alguma coisa ali para comer. Então, a gente não está em um ambiente totalmente separado da comida, não existe, a gente está totalmente dentro, né, desse ambiente. Então, por que a gente vai fingir que esses alimentos não existem, né? Criar essa resistência, criar esse preconceito com os alimentos de que existe alimento bom e alimento ruim. Para mim, não é assim que funciona. Existem alimentos que naquele momento, né, da sua vida, pelo aquele objetivo que você está passando, você precisa evitar, diminuir, ou combinar de uma outra forma, ou utilizar em outro horário, mas que não é a pior coisa do mundo e você nunca mais vai poder comer, né? Como muitos profissionais, infelizmente, acabam passando essa imagem de que você só tem que comer folha, você só tem que comer verdura, você só tem que comer fruta, e não é assim, gente, né? E o lado do ser humano, que a gente esquece, né? E o lado não adianta nada o paciente virar para você e dizer que está seguindo e fazer como esse paciente fez, comeu escondido porque tinha medo das pessoas verem, da nutricionista brigar. E eu sempre falo para ele que jamais ia condenar ele, né? Eu falo, para com isso, você não precisa ter medo de nutricionista, você não acha que o nutricionista vai te julgar, não acha que o nutricionista vai brigar com você, jamais. O nutricionista está aqui para te ajudar, seja quantas vezes for necessário, né? Então, eu sempre passo essa confiança para os meus pacientes para que eles sejam dispostos a falar o que eles realmente querem comer. Ou aí sempre falam, Nutri, será que você não tem uma receitinha de um bolo que eu tô com vontade de comer um bolo? Tá, tudo bem, eu vou procurar uma receitinha que se encaixe na sua vontade, seu desejo e no seu objetivo. Ai, não, hoje eu tô com vontade de comer uma coisa salgada, uma coisa que lembre pizza. Então, eu vou lá e vou procurar uma receitinha para não deixar aquele paciente em falta. Mas, ao mesmo tempo que se ele chegar para mim e dizer assim, ô, Bruna, eu tô morrendo de vontade de comer uma pizza, porém, eu estou com o objetivo de emagrecimento, eu vou virar para ele e vou dizer, coma. Se você sabe que você vai ter o seu controle, que você não vai comer uma pizza inteira, você coma, porque é melhor que você coma agora do que você comer escondido, dizer para mim que não comeu e comer uma pizza inteira, porque é um ciclo, ou não comer naquele momento, mas vai ter um momento que você vai dizer assim, cansei disso. Cansei e vou comer tudo que eu quero e que eu não quero. Então, eu prefiro 1000 vezes que você faça isso e depois volte a seguir seu plano alimentar normalmente, como se nada tivesse acontecido, do que comer algo e ficar com aquele peso na consciência. Ai, meu Deus, eu comi pizza. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que malhar 3 vezes mais. Agora eu vou ter que fazer amanhã de manhã, eu não vou comer mais nada. Amanhã eu vou ficar de jejum intermitente. É assim que as pessoas pensam, né? Que tem que descontar. Ou então a culpa leva a comer mais. Né, que é o Isso. mais delicado também. A gente está compreendendo todo esse sentido, né? A função de comer, qual é a função daquilo na vida da pessoa, qual é a função de você comer em excesso, qual é a função de você não se alimentar bem, de você não comer também, né? Porque aqui a gente está falando do comer, mas existem também as pessoas que não se alimentam, né, que não Sim. conseguem se alimentar, ou então que não querem, não gostam, que tem essa repulsa, né, por Isso. comida. E isso também é muito delicado, é algo que Exatamente. eu trabalho com adolescente, então é muito comum adolescentes que não querem comer de jeito nenhum, que querem ficar Sim. magra mesmo, secar, e se olha no espelho e se vê gorda, né? Sim. Então, tem aí um transtorno corporal, né? Mesmo como se vê, né? De dismorfia corporal, que a gente Isso. chama. Então, é importante a gente estar olhando tudo isso e a relação da comida com a pessoa, né? Que está Uhum. interligado aí. A alimentação com o emocional, né? E com a sua percepção de si, né? Sim. Como é que está a sua percepção de si, como você vê, como você age na sua alimentação, comendo, né? Qual é o sentido, o comendo ou não comer, né? Como é que Eu você vê? observo, eu observo também que, de acordo com essa questão toda da indústria, né, muitos alimentos têm sido vistos como superalimentos, que a gente chama, e
Outros que são realmente super alimentos têm visto como piores alimentos do mundo, né? Por exemplo, todos os alimentos que contêm um nutriente chamado carboidrato criam uma polêmica. Meu Deus, mas isso aqui tem muito carboidrato. Glúten. Isso aqui tem muito É. glúten, lactose. Isso é algo que as Ah, pessoas pegaram, fixaram e esqueceram o resto do mundo com isso. Em contrapartida, supervaloriza alimentos que a gente viveu uma vida sem precisar utilizar eles, porque foram criados pela indústria, alguns alimentos que a gente pode viver de boa sem, né? E supervaloriza como que aquilo sim é super importante. Então, alimentos que você for parar para pensar, às vezes é muito mais calórico, tem muito mais sódio e com relação a outros, mas as pessoas fixam muito no que é propaganda, porque as pessoas acham que emagrecimento é magia. As pessoas acham que emagrecimento tem uma fórmula. Que as pessoas acham que se eu tomar aquilo, se eu comer aquilo ali, eu vou emagrecer. E ponto, não importa a circunstância, eu vou emagrecer. E não é assim. As pessoas, eu vou tomar chá de 30 ervas, vou tomar chá. Nada contra o chá, mas as pessoas acham que o chá em si tem o poder de emagrecer e você não precisa fazer mais nada. Você senta, fica assistindo televisão e toma o chá de 30 ervas e você vai emagrecendo. As pessoas pensam dessa forma. Por mais que não seja de forma consciente. Mas elas sempre compram coisas como, isso aqui emagrece? Então eu quero. Sim. Como é sim, que isso aqui vai te emagrecer? Né? Se fosse assim, não precisaria de nutricionista, não precisaria de profissional. sim, Por quê? Porque você era só comprar todos os ingredientes e pronto. E por que ainda assim as pessoas não conseguem? Né? Já que você tem a receita. Porque a receita não é uma coisa fixa. A receita é mudança de vida. A única forma de você realmente perder gordura, de você alcançar seus objetivos, é mudando seus hábitos alimentares para hábitos mais saudáveis e praticar atividade física, se você tiver autorização do seu médico. Mas não sim. existe um alimento ou uma ação de forma excluída, né, individual, que vai fazer um poder extremo na sua vida, se você não aliar a outras coisas. Então, as pessoas, hoje em dia, eu observo muito como as pessoas ficam assim, chega já no consultório falando, olha, eu quero que você passe chá pra mim, viu? Olha, eu quero que você faça, bote aí pra fazer jejum intermitente. Calma, você pode fazer jejum intermitente? Você tem estrutura para fazer jejum intermitente? Né? Você vai sentir uma fome absurda depois que terminar o jejum, porque senão vai ser um problema, outro problema para a gente tratar. Então, calma aí, né? Vamos ver direitinho se você realmente tem estrutura mental para fazer um jejum intermitente. Quem não sabe jejum intermitente, você fica horas em jejum e você tem um determinado horário que você vai consumir suas refeições. Porém, vai ter um horário que você vai ficar sem consumir nada. Às vezes, você pode tomar só água, chá, alguns tipos de chá. Então, assim, às vezes as pessoas pegam isso aí, vê na internet jejum intermitente. Eu preciso fazer porque emagrece mesmo. Claro, você está sem comer, né? Mas existem pessoas que se dão bem tranquilamente com esse jejum, porque conscientemente já passa por esse jejum, por exemplo. Come até 7 horas da noite e não sente fome pela manhã, só vai comer meio-dia. Já é um jejum, conscientemente ou não, é um jejum. Porém, existem pessoas que já chegam determinando, eu preciso fazer um jejum, porque eu sei que vai emagrecer e eu só emagreço assim. E não é assim. Você pode emagrecer comendo também. Então, se você pode emagrecer comendo, por que não? Por que você prefere ficar sem comer? Então, é isso que entra a questão que você falou, o medo do alimento, o medo de comer, porque acha que se comer vai engordar. E Sim. isso já, para mim, é o cúmulo, porque a gente não vive sem alimento, né? E você ter medo do alimento, que é uma das coisas mais importantes da sua vida para você se manter em pé, você precisa de nutrientes, você precisa de alimento. E a pessoa ter medo de alimento, para mim, é algo que me deixa realmente preocupada. E o mais delicado também, quando você fala em medo de alimento, é o medo de engordar, o medo de ser gordo, né? Então, Uhum. isso é muito pesado, isso é muito forte, isso reforça a gordofobia, né? Que ela Sim, é real, ela está no nosso dia a dia. E aqui, o Niara falou sobre a mídia, a influência da mídia, né? Nesses sim, fatores, a influência da mídia, né, no que é ideal, nessas receitas, assim, esses imediatismo de você emagrecer. sim, Ou seja, você vai emagrecer, mas e a saúde? Né? sim, Você vai estar. Por isso a importância de estar com um profissional onde vai fazer todo, né, os exames e tudo isso. sim, A gente já está perto do horário que o Instagram ele termina, né, a live. sim. Essa live vai ficar salva no canal do YouTube do Espaço Fluir,
né? Que é esse Espaço Fluir Alagoinhas. A gente vai salvar essa live lá. E, né, vamos para finalizar, o papo foi muito bom, fluiu bem, né? Foi algo que se alguém tiver alguma pergunta, pode tá falando aí. E você pode, né, concluir, né, falando um pouco do nosso trabalho em conjunto, né, dessa importância. E, né, eu reforço aqui mais uma vez a importância da gente se conhecer, né, o autoconhecimento, para a gente perceber os nossos limites, perceber as nossas potencialidades, né? É importante a gente estar olhando para a gente com carinho, com amor, né? A gente Exatamente. perceber que se eu quiser mudar alguma coisa, eu posso mudar e tá tudo bem, né? Portanto, que Sim, seja algo que eu queira mudar, né? sim, Claro, pensar em se cuidar também, né? Esteticamente, na saúde física, na saúde mental, que é muito importante, né? Então, sim. você pode estar finalizando. Aqui tem. Deixa eu ver uma pergunta. Pode falar. Muito obrigada, meninas, também vocês que estão comentando embaixo aqui. É, Realmente, nosso papo foi muito esclarecedor, né? Obrigada pela presença de vocês que assistiram, né? O papo tá tão gostoso que se não fosse o Instagram, a gente sim, dava continuidade. Mas qualquer coisa que vocês precisem, né? Pode estar procurando a minha, a Jana, nosso Instagram, né? Vocês podem estar dando uma olhadinha no Instagram, falando no direct ou no WhatsApp do Espaço Fluir, para estar marcando algum tipo de consulta, mesmo online, a gente consegue fazer uma consulta com excelência, não se preocupem com isso. Qualquer dúvida, podem estar falando com a gente, tanto no privado quanto no WhatsApp, certo? Então, assim, a mensagem que eu deixo para vocês, né? Cuidem, sim, se cuidem, porque eu acho muito importante você se cuidar, você se amar, você colocar uma roupa, você se sentir maravilhosa. Cuidem-se, sim. Mas se você não quiser ou ainda não estar preparada para isso, não tem problema, certo? E se você não quiser mudar, também não tem problema, porque a gente, como nutricionista, como da área de saúde, nós precisamos passar, sim, as consequências, mas nós também temos que respeitar a sua força de vontade, sua vontade de fazer aquilo ou não. Então não adianta nada eu virar para você e falar todas as consequências de estar acima do peso ou qualquer outra coisa do tipo, se você mesmo não quer mudar, né? Então você vai fazer aquilo só porque acha que tem que fazer. E aí vai ter um momento que você não vai sustentar. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar para lá, né? Então existe essa diferença. Então, se vocês quiserem realmente mudar de vida, mudem, certo? Mas não deixem o alimento te dominar e nem seja, não fique contra alimentos e nem contra pessoas que pensam diferente a você ou que têm um corpo diferente de você. E também não queiram ter o corpo de uma pessoa que não é você, certo? Essa é a mensagem que eu deixo. Porque não, mesmo que você tenha o corpo igual de fulano de tal, seu metabolismo é diferente, né? Sua história de vida é diferente. Nós temos que respeitar tudo isso, sua cultura é diferente, certo? Então de nada adianta eu querer ser igual a blogueira tal, sendo que o metabolismo da blogueira tal é um, né? A cultura dela é outra e você é outra. Então a gente tem que pensar, sempre eu uso aquela frase, seja sempre o seu melhor, mas seja baseado em você, né? Você se auto-influencie, não se influencie por conta de terceiros, certo? Então, essa frase que eu deixo para vocês, essas dicas que eu deixo, porque eu gosto sempre de pensar no outro além do que o físico, né? O físico não é o mais importante. A saúde em primeiro lugar, mas a mente também está inclusa na saúde, certo? e nos amar, né? Nos amar, nos aceitar como nós somos, porque o nosso corpo não, olha, o corpo físico não é um sinônimo de doença, né? Sim, Então, é a gente pensar isso, a gente tá encontrando nossas motivações de viver, né? E fica aqui, gente, também uma novidade, né, que a gente vai estar divulgando melhor, mas além dos atendimentos online, a gente também está com a proposta de um trabalho em grupo multidisciplinar online, onde vai ter aula de pilates com a Ariane Reis, que é fisioterapeuta acupunturista, o acompanhamento com Bruna e o acompanhamento comigo, né, psicólogo, nutricionista e a aula de pilates, onde a gente vai estar trabalhando de forma multidisciplinar, onde a gente vai estar trabalhando o contexto, né, do ser humano, olhando para a individualidade de cada um.
A gente vai ter os acompanhamentos individuais e também em grupo. Então, no Instagram do Espaço, a gente vai estar divulgando melhor. Esse mês, a gente está fazendo um trabalho focado na ansiedade, né? Então, Sim. a gente sempre está postando, né, algumas coisas. E Principalmente nesse é, momento de quarentena, né? Que tem muitas pessoas quarentena, passando por essa questão de ansiedade. A gente sabe que a ansiedade liga à compulsão alimentar e tudo mais. Então é um exatamente. momento que a gente precisa mais se cuidar, apesar de estar em casa. As pessoas achar que precisa se cuidar menos porque está em casa. Eu Sim. aconselho até a se cuidar mais, para que quando tudo isso passe, você tá, né, todo reestruturado. E essa importância de estar cuidando do corpo e da mente, né? Esse recado que a gente deixa. Nossa live vai ficar gravada no YouTube. E qualquer coisa pode falar com a gente, né? Eu quero agradecer a todo mundo que participou, que interagiu, a Bruna por ter aceitado o convite, né? E vamos ter outras lives também com a Ariane, né? Vamos estar movimentando tanto aqui como no Instagram do Espaço Fluir Alagoinhas. Tá bom? Boa noite, Boa muito noite a obrigada. todos, pessoal. Beijo. Beijos.